E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse laço, que é a tendência do momento, o laço Virgínia. Muito simples e fácil de fazer, você pode estar fazendo com qualquer pedaço de retalho, de preferência cetim. Mas se você não tiver o cetim, pode estar fazendo com outro material, tá bom? Mas a moda agora é esse cetim. Então, eu peguei esse pedaço de retalho, na medida que você viu aqui na lateral, e dobrei ao meio e vinquei. Dobrei a outra lateral, dobrei ao meio também e vinquei para ficar a marcação. Aí eu peguei essas duas laterais da parte maior e coloquei aqui no meio, desse jeitinho que você está vendo. Prendi nas duas pontas para poder não sair do lugar. Peguei uma das pontas e coloquei a lateral aqui em cima da marcação do meio. Com o mesmo bico de pato que eu prendi no meio, eu coloquei aqui em cima para poder não sair do lugar. E peguei outro e prendi aqui embaixo. Peguei a outra lateral e fiz a mesma coisa, colocando aqui no meio. E tirei o bico de pato que estava prendendo. Segurei aqui nas laterais, tá? Para poder não sair do lugar. E quando você for alinhavar, também não vai estar fora do lugar. Aí você pega linha e agulha. A linha que eu estou utilizando é a normal, só que é 2 voltas, tá? Para poder a linha não quebrar. Eu comecei dando um ponto aqui na parte de baixo, para na hora que for alinhavar, a linha não escapar, certo? E aí, eu dei um nó e alinhavei aproximadamente uns 12 pontos até chegar na outra lateral. A linha que eu estou utilizando é a comum mesmo, tá? É 2 voltas. Mas se você quiser, você pode estar utilizando aquela mais resistente, viu? Prestando atenção em olhar se tá as 3 partes presas, as 2 pontas e a parte do meio. Aí você acerta direitinho, olha antes de finalizar. Puxa a linha, dá umas 3 ou 4 voltas e finaliza aqui na parte de trás do laço. E se você já estiver gostando da ideia, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para poder me ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações que fica aqui embaixo e agora seja membro do canal também, tá bom? E para fazer o segundo laço, você vai precisar de um tamanho de 16 por 30 e fazer a mesma coisa que você fez no primeiro laço. Dobra ao meio, vinca, aí você abre, dobra a lateral novamente, só que para vincar o meio também, e coloca as laterais maiores aqui no meio, para depois dobrar a lateral aqui que tá presa, colocar no meio, prender direitinho e alinhavar, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui embaixo, que vai ser um prazer te responder. E se precisar, eu gravo outro vídeo detalhando mais coisas para você, se você ficar com alguma dúvida, tá bom? E depois dos 2 laços reservados, eu peguei um quadrado no tamanho de 33 e, se eu não me engano, na outra lateral deu 34. Mas pode ser 33 por 33 ou 35 por 35, certo? Dobrei ao meio para poder ficar um triângulo e cortei esse triângulo, né? Cortei, no caso, esse quadrado ao meio para separar esse triângulo. Então, ficou 2 triângulos e eu reservei o outro para poder usar no outro laço. E ficou um triângulo só. Eu te aconselho a selar essa parte que foi cortada, tanto aqui no meio, como ao redor todo, para poder não ficar desfiando, certo? Quando você cortar o quadrado, já sele logo ele antes de cortar o triângulo, tá? Então, o que que eu fiz? Prendi aqui na ponta, para poder a linha não soltar, alinhavei, só que antes, para poder ficar mais fácil, principalmente se você estiver começando a costurar agora,
e é a primeira vez, ou você vai tentar fazer, eu te aconselho a dobrar o meio, que nem eu fiz, para poder ficar vincada essa marcação no meio e ser mais fácil de fazer o alinhavo. O alinhavo não precisa ser pequeno, certo? É só aproximadamente 1 centímetro e você passa a linha, né, e agulha de cima para baixo, de cima para baixo, até chegar na outra lateral no meio, tá? Se você quiser, você pode fazer uma pequena marcação na ponta com um giz ou com a caneta, só para você ver, né, onde você vai parar. Depois desse alinhavo, é só você puxar a linha. Se você quiser, pode estar finalizando agora com 2 nó, certo? Para poder deixar essa parte já pronta. Aí você separa no cantinho. Ou você faz que nem eu fiz. Eu peguei, puxei, dei umas 2 voltas e finalizei aqui na parte de trás. Mas eu não cortei a linha. O que que eu fiz? Com essa mesma linha, eu alinhavei o segundo laço que eu deixei reservado. Não tem segredo, é só você pegar a linha e a agulha e começar a alinhavar aqui na parte de baixo, de cima para baixo, que nem você fez com o primeiro laço, até chegar na outra ponta, sempre deixando os pontos par, 6, 8, 10 ou 12, certo? E aí você puxa e agora você junta. Se você quiser, você dá um nó aqui na parte de trás do laço, né, para poder não soltar. Mas eu só segurei, juntei e puxei a linha e dei umas 4 voltas, finalizando na parte de trás, para ficar assim, ó, desse jeito. E sempre olhando, né, se estava certinho, se estava preso aqui na parte de baixo também, para poder não ficar torto. As meninas estavam comentando aqui comigo esses dias que geralmente usa aquela linha branca, que ela é bem resistente para fazer artesanato, que é a linha 10. Eu nunca usei, né? Mas dizem que ela é ótima para poder fazer trabalhos manuais. Então, se você tiver aí, pode estar fazendo bom proveito dela, tá bom? Aí, depois de finalizado o laço, né, com a parte de baixo, é só pegar o laço menor, colocar aqui em cima, né, acertando direitinho, meio com meio. Peguei a linha e dei 2 nó aqui no meio para poder prender. Se você quiser, você pode estar passando cola no meio para estar prendendo o maior com o menor, mas não deixa de prender com a linha também, tá? Dá umas 3 voltas e finaliza na parte de trás para ficar bem firme. E para fazer o acabamento do meio, você pode pegar um pedaço do mesmo tecido e cortar no tamanho de 6 por 15 por 12, aproximadamente. Dobra desse jeito que eu fiz e coloca aqui no meio para poder esconder a linha. Você pode estar colando aqui na parte de trás ou você pode estar costurando e cortando a sobra, certo? Se você não quiser colocar o mesmo tecido aqui no meio e acertar direitinho, você pode estar utilizando a fita de cetim também. Se eu não me engano, essa fita é a número 3, tá? Se eu não me engano. Aí, eu colei a ponta aqui na parte de trás, tá? Do cetim e coloquei no laço. Deixei preso alguns minutinhos com o bico de pato para poder estar secando. E deixei no cantinho. Enquanto ela secava, eu fui e cortei um pedaço de fita número 1 para poder estar colando no bico de pato, para estar forrando e colocando no laço. Quando você for fazer um laço, te aconselho a forrar o bico de pato, porque o bico de pato forrado, ele dura bem mais tempo no laço. Geralmente o pessoal usa cola quente e aí coloca no bico de pato e coloca o laço e pronto. E com o tempo ele descola. E você fazendo desse jeito, pode até descolar, mas vai demorar mais tempo,
tá? Então, você passa cola no bico de pato, coloca a fita número 1, alisa para poder espalhar a cola. E se você colar um lado, te aconselho a esperar secar um pouquinho para poder estar colando o outro lado. Porque se você for colando tudo de vez, é capaz da cola sair do lugar, né? A fita sair do lugar e não ficar um trabalho legal. Então, eu coloquei em um lado, esperei secar por alguns minutos, depois eu fui, colei a outra parte aqui do bico de pato e aí sim, deixei secando mais tempo e coloquei lá no cantinho. Enquanto o bico de pato secava, eu fui e voltei pro laço, tirei o bico de pato e terminei aqui de dar a volta no laço com a fita de cetim, utilizando a cola de silicone. Eu prefiro usar a cola de silicone, mas se você não tiver, você pode estar utilizando a cola quente também, tá bom? É só ir passando cola ao redor e passar a fita também. Outra coisa, quando você chegar na parte de trás da fita, não dá a primeira volta com a fita, não. Sabe por quê? Porque eu costumo acertar direitinho e esperar a cola na parte da frente, no caso a fita, né? Na frente secar, para quando eu for dar essa volta, eu já dar a volta prendendo o bico de pato aqui na parte de trás, entendeu? Então, eu deixei lá no cantinho secando e voltei para o bico de pato. Você vê que tá seco, só ficou essa ponta aqui do lado de fora. Aí sim, fui, passei cola aqui na ponta que ficou da fita e coloquei aqui no meio do bico de pato. Como a parte de baixo, né, prende no meio com a parte de cima, então é só colocar alguma coisa aqui no meio. Eu coloquei outro bico de pato, porque ajuda, né, na entrada e tal. E aí prendeu e eu deixei lá no cantinho secando. E aí eu voltei pro laço, acertei. Se você vê que tá amassado, é bom desamassar, é bom passar um ferrinho, é bom até passar esse ferro antes do tecido ser cortado, tá? Então, eu te aconselho a fazer isso, a passar o ferro direitinho para ficar todo bonitinho. E aí, é só passar a cola aqui na parte de cima do bico de pato, prender aqui na parte de trás do laço. Eu prefiro pegar a fita, né, que eu deixei solta aqui, e passar por dentro do bico de pato, certo? Mas se você tiver outra maneira para estar fazendo, você pode estar fazendo do seu jeito, certo? Então, você cola o bico de pato e deixa secando um pouquinho, prende para poder não sair do lugar que nem eu fiz, tá? E aí, depois você pega a fita e passa por dentro do bico de pato. Acerto direitinho, passo cola aqui na lateral do bico de pato, se eu ver que prende mais, né? E aí, eu pego a fita, abro o bico de pato, passo por dentro e dou a volta. E eu costumo colocar um enfeitezinho, alguma coisa aqui dentro, para poder prender, né, a fita. Então, ele vai prender dentro do bico de pato e, ao mesmo tempo, já vai fazer o acabamento. Então, passo cola na parte de cima e termino, né, com a fita dentro do bico de pato também. E não esquece de selar a ponta para poder não ficar desfiando. Que nem eu fiz aqui. Cortei a sobra, queimei a ponta, passei um pouquinho de cola aqui na parte de dentro, coloquei dentro do bico de pato e deixei secando lá no cantinho. Ah, e outra coisa, se você não tiver o bico de pato, você pode estar prendendo naquelas presilhas de cabelo ou então na xuxinha também. E o bom dessa xuxinha é que, se você quiser, você pode estar colocando pérolas no meio do laço também, tá bom? E eu espero muito que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.